Shalom a todos. Estamos começando uma nova porção da Torá e com isso nós acabamos precisando de uma introdução ao Bereshit, uma introspecção novamente também de todas as parashiot que já foram aprendidas. E agora, nesse momento, o que ainda há para ser revelado para nós. A porção da Torá de Bereshit, ela vai até a porção da Torá ela é bem maior, mas a primeira leitura, ela vai até o quarto verso, até o terceiro verso do capítulo 2. Ela diz assim: no início, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Deus disse: seja luz. E a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa e Deus dividiu entre luz e escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão ele chamou noite. Era tarde e amanhã, um dia. Deus disse: seja um firmamento no meio das águas, e ele dividirá entre águas e águas. Deus assim fez o firmamento e separou a água abaixo do firmamento e a água acima do firmamento. Ele permaneceu dessa maneira. Deus chamou o firmamento céu. Era tarde e amanhã, um segundo dia. Deus disse: as águas sobre o céu serão ajuntadas num lugar e a terra seca à vista. Assim foi. Deus chamou a terra seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. Deus viu que era bom. Deus disse: a terra brotará vegetação, plantas que produzem semente e árvores frutíferas que produzem suas próprias espécies de fruto com semente. E estarão na terra. E isso aconteceu. A terra brotou vegetação, ostentando suas próprias espécies de semente e árvores, produzindo frutos contendo as suas próprias espécies de semente. Deus viu que isso era bom. E era tarde e era amanhã, um terceiro dia. Quarto dia. Deus disse: haja luzes no firmamento celeste para dividir entre dia e noite, e elas servirão como presságios e definirão festivais, dias, anos. Elas serão luzes no firmamento celeste para brilhar sobre a terra, e isso aconteceu. Deus assim fez duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus as colocou no firmamento celeste para brilhar sobre a terra, para representar o dia e a noite, e para dividir entre a luz e a escuridão. Deus viu que era bom. Era tarde e era amanhã, um quinto dia. Deus disse: a água fervilhará com população de criaturas vivas. Criaturas voadoras voarão acima da terra, na face do firmamento celeste. Deus assim criou os grandes monstros marinhos, juntamente com todas as espécies peculiares de coisas vivas que rastejam, com as quais as águas fervilham, e todas as espécies peculiares de criaturas aladas. Deus viu que era bom. Deus abençoou e dizendo: frutifiquem e tornem-se muitos, enchendo as águas dos mares, que
que as criaturas voadoras multipliquem sobre a terra. E era tarde e amanhã, um quinto dia, sexto dia. Deus disse: a terra produzirá espécies particulares de criaturas vivas, espécies particulares de gado, répteis, animais da terra. Isso aconteceu. Deus assim fez espécies particulares de animais da terra, espécies particulares de gado, espécies particulares de animais que rastejam no chão. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem com a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, os pássaros do céu, o gado e toda a terra e todo réptil que rasteja sobre a terra. Deus assim criou o homem com sua imagem. Na imagem de Deus ele criou o macho e fêmea, ele os criou. Deus o abençoou. Deus lhe disse: seja infértil, torne-se muitos, encham a terra, conquiste, domine o peixe do mar, o pássaro do céu, todo animal que rasteja sobre a terra. Deus disse: eis que eu lhe dei todas as plantas que produzem sementes na face da terra, e toda a árvore que tem fruta com semente será para você por alimento. Para todo animal da terra, todo pássaro do céu e tudo que rasteja na terra, que tem nela alma viva, toda vegetação de planta será alimento. E assim foi. Deus viu tudo que ele fez, e eis que era muito bom. Era tarde e era manhã do sexto dia. Céus e terra e todos os seus componentes foram assim completados com o sétimo dia. Deus terminou todo o trabalho que ele havia feito, e ele assim cessou no sétimo dia de todo o trabalho que ele tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e ele declarou santo, pois foi nesse dia que Deus cessou todo o trabalho que ele tinha criado, do modo que iria continuar a funcionar. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bem, nós temos uma dificuldade em absorver um texto como esse, porque a transmissão divina, ela acontece por profecia, e nós não somos profeta. A transmissão divina, ela foi passada para Moshe Rabbeinu por profecia. Moshe Rabbeinu escreveu de uma forma extremamente cuidadosa com aquilo que lhe foi revelado. Porém, ela foi transmitida para que nós pudéssemos acessar. Sendo assim, existem muitos conceitos que somente de forma profética poderíamos entender, mas que aqui foi transformado em metáforas, em analogias, para que nós possamos assim recebê-los, mesmo de uma forma não profética. O hebraico, em contexto, ele tem essa representação de colocar o intuito cuidadoso do que o texto está revelando. Por sua vez, o texto em si revela muito mais para quem consegue ter níveis cada vez mais elevados. Então nós temos uma leve dificuldade nisso. Porque, por um lado, uma pessoa muito elevada com aspiração divina poderia entender coisas ocultas dentro desses textos. O hebraico bíblico, o hebraico, vamos dizer assim por si só, ele levaria a muitos caminhos de entendimento por si só. Não vou entrar nisso hoje. Eu não tenho esse objetivo. Porém, nós sabemos de leve que o hebraico ele
tem essa capacidade de transmitir algo muito mais fundamentado. Mas quando nós contextualizamos a um determinado assunto, então ele pode ser mais absorvido para quem não tem certas capacidades. É o que isso significa? Bem, dentro do hebraico, por exemplo, nós temos a gemátria. Dentro do hebraico nós temos, por exemplo, o próprio hebraico bíblico em si, que ele tem as suas diferenças. Uma hora eu vou trazer só isso. Ele tem suas próprias peculiaridades. E existe a forma que foi nos traduzido. Não está errada a forma que foi nos traduzido, nunca. Ela está 100% correta. Mas o que eu quero dizer é que existem muitos subníveis e escondidos dentro de cada letra, quem dirá de cada versículo da própria Torá. Eu vou utilizar aqui um pouco do Rashi para nos ajudar a contextualizar algumas coisas desse livro tão maravilhoso que é a Torá. O Rashi ele começa falando do princípio. No princípio, ele traz assim: Rabi Yitzhak disse, que é o Rashi, não seria necessário adequado iniciar a Torá a não ser a partir do versículo: esse mês será para vocês o primeiro mês do que é o primeiro preceito cuja ordem os judeus receberam, considerando-se que o principal objetivo da Torá é transmitir os mandamentos. Então, por que razão a Torá se inicia com no princípio? Conforme revela o versículo, a força das suas obras ele contou para o seu povo, a fim de lhe dar herança das nações. Se as nações do mundo dissessem ao povo de Israel: vocês são ladrões, pois conquistaram as terras dos 7 povos de Canaã, os judeus lhe responderão: a terra inteira pertence a Deus, ele a criou, e é por isso que precisamos aprender a história da criação. E deu a quem ele considerou adequado dar. Foi por sua vontade que ele deu para eles no início. E quando ele assim desejou, tirou deles e deu a nós. Bem, Baruch Hashem. Aqui é algo muito interessante. Não é a única explicação que existe para esse texto, mas é uma das que mais toca, porque existe muito no nosso mundo hoje desse mau entendimento, desse mau conhecimento, de querer entender a Torá no próprio contexto pessoal do livre-arbítrio humano. Então, o ser humano ele define regras morais ou ética dentro de uma determinada sociedade e em cima dela cria-se toda uma perspectiva, uma ideologia, no qual, quando uma outra informação vem, ele já está com os preconceitos formados. Então ele não discute o que ele está aprendendo, ele simplesmente julga de acordo ao preconceito que está interiorizado nele, de como entender aquilo que está chegando. E esse é o ponto maravilhoso que o Rashi começa já nos ensinando. Libertem-se disso. O que isso significa? Significa que quando a Torá vem, nós não temos que pegar esses nossos pré-julgamentos, esses nossos preconceitos. Olha, aqui está escrito que tinha povos lá e eles mataram e assim, então eles são ladrões, como o Rashi traz. Mas não, nós temos que tentar entender o contexto da transmissão, o porquê as coisas acontecem dessa forma, por que as coisas se levou a esse caminho. Existe o caminho de a gente também poder
tentar, como vou dizer assim, facilitar o entendimento do texto, mas nós não podemos perder a essência do que é a Torá, sobre qual pilar ela está fundamentada e sobre o que ela fundamenta. A Torá é uma parte intrínseca de Hashem. O que ela fundamenta é literalmente toda a construção do mundo. Todo mundo é retirado de dentro da Torá. Nós vamos trabalhar bastante esse entendimento, essa introspecção que existe. E não vou dizer que esse tipo de pensamento é fácil. Às vezes passamos 10, 15, muitos anos aprendendo de uma forma, de um jeito, e de repente conhecemos a Torá e descobrimos que não, que nós temos que reaprender e nos reeducar primeiramente. Então a primeira coisa que o Urashi traz é essa reeducação que ele já coloca dentro de nós. Entenda por que a Torá é a Torá. Porque ela é a vontade de Hashem, porque ela é a expressão de Hashem escrita. Ela é a vontade escrita do próprio Hashem. E esse é um dos pontos que, na minha humilde opinião, ele é fundamental. Porque uma vez que nós entendemos a Torá como um livro de história, uma vez que a gente entende a Torá como um livro de leis, uma vez que a gente entende a Torá como um livro de moral, uma forma de criar ou se basear eticamente dentro de uma sociedade, uau! Nós retirou a Torá da fonte dela, que é Hashem. Nós estamos, na verdade, lançando uma parte divina nas impurezas. Que impureza? O mundo é Hashem. A impureza que existe dentro de nós, criada por nós. Nós criamos esses outros, como que eu vou dizer? Algo que Hashem dá as costas, esses outros senhores na nossa cabeça, onde eles são diferentes, onde eles seguem os nossos desejos, nossas perspectivas, nossa ideologia. E conhecer a Torá, nós temos que, primeiramente, desconstruir o preconceito dentro de nós, para nós entender o conceito da Torá, então o porquê que a Torá está trazendo isso. Se ela parece amarga, por que é amarga? Se parece doce, por que é doce? O que ela vem querer transmitir? Qual é a ideia aqui? Esse é o fundamento básico, na minha humilde opinião, para nós iniciarmos a Torá. O Urashi, ele começa dizendo sobre, no princípio criou, em hebraico, Bereshit bara. Esse versículo carece de uma interpretação especial. Como nossos mestres de abençoada memória ensinam nas cartas de Rabi Akiva, letra Beit, Bereshit bara, capítulo 1, versículo 6, Vaikra Rabá, capítulo 36, verso 4, Deus criou o mundo para a Torá, que é chamada de o começo de seu caminho, e para Israel, que é chamado o começo de seus grãos. Contudo, de acordo com o significado simples, leríamos na seguinte forma. Voltando, né? Leríamos da seguinte forma. Bem, no início da criação do céu e da terra, a terra estava sem forma vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, e Deus disse: haja luz. As escrituras, aqui vem Urashi, ele já coloca afirmando, já é um facto. As escrituras não pretendem ensinar a sequência da criação ou dizer quais coisas surgiram antes, pois se fosse para ensinar isso, deveria ter utilizado o texto primeiramente. Em hebraico é Barishoná. Ele criou os céus e a terra. Já que o termo Reshit é princípio, nas escrituras, é usado quando está ligado à próxima palavra. Segundo consta
no tipo de construção gramatical dos versículos seguintes. Agora aqui vai vir alguns exemplos para nós. No início, Bereshit, do reinado de Jehoiaquim, o princípio do Rishit, o início, o princípio do, ou seja, o início do Rishit, Bereshit, do reinado de Jehoiaquim, o princípio do, novamente, né, Bereshit, né, Rishit, seu reinado. Então, o último aqui é o início, Rishit, dos seus grãos. Ou seja, toda vez aqui que o texto vem trazer, ele traz Rishit, ele não costuma trazer Bereshit, mas a gente vê aqui, ó, Rishit, seu reinado. Rishit, o início do seu reinado. Rishit, seu reinado. O início, né? Rishit dos seus grãos. O início dos seus grãos. Aqui também se utiliza Bereshit bara Elohim como Bereshit bero, no início da criação, e construção semelhante também se encontra no seguinte versículo. No início da fala do Senhor a Hoshea, ou seja, no início da fala de Deus a Hoshea, disse o Senhor a Hoshea. E se interpretarmos que o versículo pretende ensinar que o céu e a terra, foram criados primeiro e que o seu significado é que no início de tudo ele os criou, alegando que há um versículo em que a linguagem é abreviada e se omite a palavra, como em porque ele não fechou as portas do meu ventre, sem explicar quem fechou o ventre, e como em carregará consigo as riquezas de Damasco, e não mencionar quem vai fazê-lo, e como em lavrará os touros, e não explicará se um homem vai lavrar com um touro, e como em dizer o fim desde o começo, e não explicar desde o começo de que até o final de que. Sendo assim, supondo que as Escrituras indiquem a ordem da criação, seremos surpreendidos com a revelação de que as águas vieram primeiro. Como está escrito, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, enquanto ainda as Escrituras nem havia revelado quando a criação das águas ocorrera. Disto decorre que as águas antecederam a terra, além do que os céus foram criados a partir do fogo e da água. Assim, necessariamente temos que admitir que estas escrituras não se destinam a ensinar a respeito da sequência do que foi anterior ou posterior nos atos da criação. Esse é um ponto maravilhoso, extremamente difícil, eu sei que é um pouco complexo, mas dentro da linguagem gramatical do Ivrit, do hebraico, a Lashon Kodesh, a língua sagrada, existe essa construção de que nos primeiros momentos, quando a Torá começa a descrever o ato da criação, ela utiliza de uma gramática não muito uniforme, nem um pouco comum. Ao utilizar esse tipo de linguagem, fica claro que ela está contando algo, mas sem querer nos ensinar uma sequência, uma ordem cronológica, atos por atos. Bem, é algo bem complexo, né?
O Urashi, ele acaba trazendo com várias fontes, mas de uma forma clara e específica, nós também poderíamos entender o texto de uma outra forma, por exemplo. A palavra Reshit e a letra Bet, ela abre um leque na nossa mente. Esse leque eu não vou tratar, mas o Bereshit, ele... Isso mesmo. Nós poderíamos entender esse O, né, no hebraico, no, né, no hebraico, né? Mas nós também poderíamos entender ele como Bar Shonam, mas não está escrito assim. O que está escrito? Está escrito, vou até mostrar aqui. Vamos ver se dá pra ver. Aqui, ó. Bereshit. Então, como está escrito aqui, ó? O Bereshit, ele vem com aqui já tem aqui os sinais, né? Para a gente poder pronunciar os sinais massoréticos. Eles foram criados lá mais ou menos no século 9, 10, mais ou menos, né? E ele traz a ideia de que poderia existir, né, um rei com um sinal de patá, com o sinal massorético de patá, de risquinho. Mas na verdade ele não vem assim, né? Ele vem com o Koresh com sinal de... O Bet vem com sinal de Serê, o Resh vem com sinal de Seja, e ele não vem assim. Até porque ele não viria escrito exatamente, ele não viria geralmente escrito dessas formas, né? Ele, para entrar ali um sinal de patá, antes da letra Resh, adicionando um rei, geralmente a consoante da preposição ela permanece, então a letra Bet ela ficaria, né? A consoante do artigo sumiria, então o rei ele sumiria, mas o sinal, o som vocálico, ele sumiria do Bet, e o som vocálico do artigo permanece. Então ele ficaria Bet, não teria nada lá em cima, estaria lá o patá, e depois viria o Resh, o Aleph, o Shin, o Yud e o Tav, da palavra Bereshit. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque o que acontece é que o hebraico ele é muito rico, né? Então, só uma noção que a gente pode ter é o seguinte, por exemplo, essa ideia de Bet também ela representa 2, porque no hebraico não se usa os sinais, como que eu digo isso? Não se usa os sinais numérico, né? Arábio numérico que fala, né? Então, o hebraico ele usa as letras como, olha lá, ó, se a gente olhar bem aqui, ó, olha lá, ó, representação de 1 e o outro Aleph menor de 1, capítulo 1, versículo 1, essa é a representação.
Então, o hebraico ele também usa a representação das letras como número. Uma vez que a gente olha o bet, ele dá a ideia de 2. A ideia aqui seria que existe duas ações acontecendo. A primeira ação, primeiro pensamento, depois a ação. Onde o pensamento é separado da ação. Aí parece que a gente fugiu muito do texto. Parece que a gente já está trazendo uma explicação meio cabalística, né? Mas na verdade não, porque quando você pega a palavra Bereshit, ela é formada por duas palavras, né? Se a gente usar as letras, se a gente tirando o bet, né? Tira o bet, começa ali, Resh, Aleph, Shin, você tem Rosh, cabeça, ou seja, a cabeça, o pensamento. Você continua a palavra, né? O Yud e o Tav. Então você vai ter o Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Você vai ter a palavra início, Reshit. Então, Rosh, cabeça. Reshit, início. Então a gente vê que o Shoresh, a ramificação dessa palavra, é cabeça. Nós não temos palavras que são traduzidas do hebraico fielmente. Isso não existe. Existem palavras que passam uma intenção mais parecida com a intenção que o hebraico está passando. Não existe uma tradução fiel. Não existe uma palavra no hebraico que traz aqui. Não existe uma palavra início, reshit, que ela remete à cabeça. Para nós, isso está desconfigurado, está de uma forma muito distante, que distante para nós. Mas no hebraico, isso faz parte dele. Então, uma vez que a gente tem o início, a ação, o rosh, a cabeça, por isso que eu digo, você tem duas partes, você tem o planejamento. Imagina que você vai planejar alguma coisa, você vai construir uma casa. Primeiro você planeja como vai ser a casa, depois que você planeja como vai ser a casa, realmente começa a construção. Então o Urashi já vem falar, olha, nós não estamos falando que aqui que o texto é o início, não estamos falando que está em ordem cronológica. E ele dá vários exemplos, mas eu quis acrescentar mais alguns aqui, trazendo um pouquinho do hebraico bíblico para ajudar nesse esclarecimento, né? O hebraico bíblico é muito profundo, se a gente fosse navegar nele, nós perceberia que, na verdade, todos os sábios, quando eles trazem assuntos da Kabbalah, coisas assim, muito elevadas, na verdade está escondida dentro do próprio texto. Não é que o sábio simplesmente teve ele teve uma ideia assim do nada e ele resolveu fazer por conta própria. Falou, olha, eu não estou querendo entender muito desse jeito, eu vou fazer de outro. Não é por isso. Existe a transmissão que a Shem deixou com Moshe, que foi passada de sábio para sábio até a nossa geração, como também alguns dos sábios conseguem olhar para dentro desses textos e verem dentro dos textos esses significados, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra, né? Só para terminar isso aqui, o bet. O bet, por mais que ele significa, na maioria das traduções, no, ele também pode significar que é o que mais ele vem trazer. E Eureshit. Porque a palavra Bereshit está errado assim. Ela tem que ser Reshit, Barishonam, Barishit. Bereshit é quando você está querendo colocar ela fora do período de tempo que ela é. Então, ou seja, você está colocando ela fora do período de tempo. Então, ou seja, não é algo que está começando agora. Não é algo que está iniciando tudo, não é o início de tudo, que nem o Urashi traz. Não é o início de tudo, mas é nesse momento aqui, a partir daqui. Ou seja, não é que era o início, mas sim que a partir daquele início, ou seja, então a melhor tradução talvez seria em um início, mas como bet vem remeter ao lado de plural, em uns, né? Ou seja, mais de um, em algo plural. Em um dos inícios, a Shem começou a fazer assim, 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 tá bom? Por exemplo, se a gente pegar lá, Bará, ele não é a única palavra que existe em hebraico para criar, né? Existe outro, existe Vaif, Litzor e Livrou. O interessante é que Bará
ele é o passado, né? Bará, ele está no passado. Presente seria Boel. Então, ou seja, se é no início, como que ele começa com Bará? Algo que está no passado. Está no início, algo que já aconteceu. Você entende? Então, ou seja, esse pensamento e ação já aconteceu no pensamento, na vontade do divino, mas está acontecendo na ação do divino. Então, Bará, né, no passado, né? Então, ele criou. Só que Bará tem uma outra singularidade nessa palavra. O hebraico é rico disso. Eu quero trazer só um pouquinho, só para a gente perder um pouco desse modelo antigo que a gente acumulou de preconceitos e que a gente acha que as coisas têm que ser desse jeito, daquele jeito, né? Porque é assim que eu aprendi, é assim que eu sou, e na verdade não. Na verdade nós somos sempre alunos, nós estamos sempre aprendendo. E esse aqui é um dos pontos que mais faz isso. Onde a gente é obrigado a pegar toda a ideologia, né, de que um dia nós tivemos e olhar para ela e falar, uau, eu preciso entender o que o texto está querendo dizer, eu preciso me conectar com a Torá, e não simplesmente eu ler mais um texto. Todo dia as pessoas leem texto, elas fazem faculdade lendo textos, elas leem as mensagens do WhatsApp, elas leem o Facebook, elas leem uma revista, a maioria hoje não lê mais jornal, mas tudo bem. As pessoas passam o tempo todo lendo alguma coisa, né? Seja um telão, seja alguma coisa, estão lendo, né? Só que aquilo não tem um grau de importância. No hebraico, a gente não estamos falando que o hebraico é algo que foi escrito, né? Por um ser, por uma pessoa, numa montanha, e pronto, e ele disse que foi Deus que falou e tal coisa assim. Não, 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 não. A Torá, quando a gente fala que a Torá ela está escrita no hebraico e que ela foi entregue para Moshe, a Torá já existia antes do mundo, né? Várias vezes a gente vai falar sobre isso, de patriarcas, de ter cumprido toda a Torá, muito antes de Moshe ter recebido ela. A gente vai abordar muito esse tema. Existe muita coisa na Torá, né, que mesmo hoje elas ainda não são assim descobertas, elas estão de forma encriptografadas. Apenas depois que as ocorrências acontecem, você consegue olhar para aquilo e falar, uau, mas isso já estava escrito aqui, né? Já estava codificado aqui dentro. A Torá é a palavra de Deus, de Hashem. Então, como que a gente chega na palavra de Hashem e simplesmente lê da mesma forma que nós lemos um livro de escola, um livro de um curso, de alguma coisa assim? Não é a mesma coisa. O devido grau de importância que nós estaríamos dando seria muito menor, seria um desrespeito com a ação do Criador para conosco. Então, quando no hebraico existe uma letra maior, uma letra menor, os sábios se preocupam. Quando existe uma letra que ela não tá ali, que ela faltou, que ela foi escrita de alguma forma ali diferente, a gente sabe que aquilo não veio de Moshe, aquilo não foi um erro de uma pessoa lá em cima. A gente sabe que, na verdade, aquilo foi inspirado por Hashem, palavra por palavra, foi transmitido para Moshe, palavra por palavra, foi escrito exatamente da forma que revelaria essa vontade de Hashem para conosco. Então, quando o texto ele fala a palavra bará, bará ele tem uma profundidade muito grande. Por exemplo, ele criou do nada. Tá bom, criou do nada. Para o Hashem, né? Não tinha nada, então ele criou. Então ele criou um vazio? Não, bará não quer dizer vazio. Você entendeu? Bará não é vazio, porque tinha Hashem. Por isso que eu quis trazer essa parte. Ué. Se ele criou do nada, mas não tinha Hashem, como que não tinha nada? Tinha Hashem, então ele criou. Ah, então tinha um vazio? Não, porque não tinha nada. Só Hashem. Não que não tinha o nada. Não tinha nada além de Hashem. Então ele criou do nada. Do nada o quê? Ele criou, não é de um vácuo, e sim da falta de criação. Hashem criou, a partir dele, assim, da falta de criação. Não existia uma criação. Ele não criou a partir de uma criação, né? Então, por exemplo, o homem, por exemplo, ele criou só para nós entendermos, né? Ele criou o avião, né? Então, mas ele criou o avião do quê? Ele pegou metal, ele trabalhou no metal, ele trabalhou nas engrenagens, ele se inspirou em outros
seres que voavam, ele foi ali, ele foi lá, então ele teve uma base. Hashem, ele criou a partir de nenhuma criação, do nada. Então, se ele está criando, só tem ele criou alguma coisa, ele criou aonde? Ele criou nele. Ele criou nele. A primeira coisa que nós vamos aprender em Bereshit, que Hashem criou nele. Não é que que Deus está no mundo. Seria um erro hediondo pensar assim. O mundo é que está em Deus. O mundo que está em Deus. É uma forma correta de entender isso daqui. Então não é que ele criou de um vazio que existia. Não existia um vazio, só existia ele. Ele criou a partir de nenhuma outra criação. Então ele criou nele mesmo, né? A gente vê, por exemplo, a palavra, né, Bereshit, Bara, Eloquim. Eu estou falando Eloquim porque eu estou ensinando aqui, eu estou precisando falar, não estou conseguindo ler o versículo inteiro para me poder falar do jeito certo, mas a gente sabe que não é Kim, é Rim. E a gente sabe, por exemplo, que esse Aleph, esse Lamed, quando eles estão juntos, ele forma um nome de Deus. Como também Eloquim é um nome de Deus. Mas aqui, quando a gente está aprendendo, a gente aprende uma coisa muito especial. O Aleph e o Lamed, né, esse Kel, para não falar do jeito certo, né, que é só o E, o L, seria a pronúncia, o que nós aprendemos aqui? Que significa força. Então, automaticamente, esse nome de Hashem, esse nome de Eloquim, ele mais tem a ver com o significado de representar a força do que em si dizer, naturalmente, de que Hashem, que esse é o nome dele. Porque uma vez que você coloca nome, você delimita, você reduz alguma coisa. Hashem, ele não pode ser reduzido, né? Então, por isso que vem no final, né, a palavra no plural masculino, in, né, que forma a palavra rim, né, dentro da palavra do Eloquim. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na Torá. Aqui, ó. Cadê? Opa. Será que eu tô vendo também? É essa aqui. Aqui, ó. Aleph. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é o nome que eu estou tentando não mencionar, tá bom? É esse aqui. Esse nome aqui. Esse nome, que acontece? Essas duas primeiras letras, Aleph e Lamed, tá vendo? Essas duas primeiras letras, elas são referentes, então, à força. As duas últimas, o Yud e o Men, eles são referentes à pluralidade. Então, o que o texto está falando aqui? A princípio, quando nós olhamos um texto assim, nós conseguimos entender claramente que Hashem é o dono das forças. Mas o que está acontecendo? Se ele acabou de criar, em um desses inícios, ele acabou de criar algo que não tinha uma criação anterior. Ele criou a partir de nenhuma criação. Então, ele vem, ele criou, mas aí o que acontece? Aparece esse nome. O que significa? Que ele criou forças. Então é assim que o nosso mundo, ele trabalha em cima de forças, né, que existem, né? Pode ver que esse mesmo nome tem a mesma gemátria da palavra Hateva, que é natureza, também tem valor numérico de 86, que é o nome de Eloquim, o nome que eu mostrei para vocês. E então nós aprendemos que a natureza, ela tem certas leis, né? Então a água sempre desce de baixo para cima, né? O rio sempre corre de cima para baixo, né? O vento sempre sopra, né? De duas massas, uma quente, uma fria. Então nós temos esse movimento da quente para fria, né? Da quente para fria. Então, bem, essas leis formam certos ciclos, né? Nós temos o ciclo do ozônio, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água, né? Que é o, né, do H2O, né?
Nós temos o ciclo, bem, nós temos ciclo, todos esses ciclos são formulados por leis. Então a gente vê que, na verdade, por isso que está no plural. Porque Hashem, não estou dizendo que ele começou a terra, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que em um desses inícios, ele cria a partir de nenhuma outra criação. Ele cria forças. Ele cria essas forças. Baruch Hashem. Nisso a gente aprende, né? E eu não vou me aprofundar muito, mas nisso a gente aprende que ele é o dono de todas essas forças. E por isso que quando a gente se conecta, né, com uma introspecção natural, pode ver que os cabalistas, né, eles aprendiam muito também com a natureza, né, na natureza, né, frente a isso. Não é como fala, não é através de um livro, às vezes, que um cabalista se torna um cabalista. Isso é interessante, né? E também tem a ver com isso. As formas de nós nos conectarmos com Deus, né? As formas de nós nos conectarmos com Deus que estão além, elas estão além do, como que eu vou dizer aqui, daquilo que está, como eu vou dizer assim, não existe uma ordem, não existe uma ordem para você se conectar com Deus, sabe? Como assim, olha, você tem que seguir esse caminho para você chegar até Deus. Na verdade, por causa desse nome, desse atributo, você pode se conectar com Deus de várias formas, né? Então, às vezes, uma pessoa ela consegue se conectar com Deus através da tefilá, da reza, outros conseguem através do estudo da Torá, outros conseguem através da prática, né? Outros conseguem através de criar os filhos, né? Então ele cria os filhos com muito amor, ele ensina com muita luz, né? Ele faz uma coisa maravilhosa. Só ele parece que consegue fazer tão bem assim aquela missão. Outros conseguem através de um casamento, ele consegue, né? Outros através de estar ali junto com a família, né? Reunido, outros através como fala assim, de introspecção, de refletir, quase que uma meditação, né? Então eles conseguem alcançar. Então, veja, não existe uma forma para você chegar até Deus. Existe um recebimento que a gente tem, né? Um receber, que seria a transmissão das leis, quais são as leis que nós temos que cumprir. Mas mesmo assim, existiu muitos tzadik, um exemplo clássico é o próprio Avraham Avinu. O próprio Avraham Avinu, ele encontra o monoteísmo, ele encontra Hashem, sem alguém precisar falar para ele, olha, Hashem, essa é a primeira lei, essa é a segunda lei. Ele não trabalha desse jeito. Avraham Avinu, ele trabalhava em olhar na natureza, ele olhou para o sol, ele falou, esse não é Hashem. Ele olhou para a lua, também não é Hashem. Ele foi procurando ali, aqui, e logo ele falou assim, olha, esse caminho é mais ético, esse caminho é mais moral, esse caminho é não sei o quê, mas esse caminho aqui pode ser ético para os outros, não é moral para mim, por causa que eu já tenho esse pensamento, né, que essas forças aí, esses poderes aí não são Hashem, e ele vai se trabalhando, ele vai se construindo, ao ponto que ele consegue, de certa forma, encontrar, né, o monoteísmo de uma forma verdadeira, né, e Hashem acaba se revelando para ele. Então a gente aprende que existe, que tudo é Hashem. En od milivador. Não há nada a não ser ele. E que nós conseguimos então nos conectar através do todo da criação. E não de uma única visão, uma única perspectiva, né? Então isso é muito importante, né? E, inclusive, um dos exemplos que o Urash traz, né, ele traz, por exemplo, né, Et, né, Hashamayim, céu, céus, não existe céu no singular, só no plural. Então, céus é sempre céus, com muitos céus no hebraico, não existe céu, né. Então, a gente, por exemplo, pode aprender também, né, Shin, Men, La. Não, perdão. Shin e Men formam a palavra La. E a palavra Men, Yud, Men, Sofit,
formaria a palavra água, Main. Então, lá tem água, né? Mais para frente a gente começa a continuar fazendo esse tipo de leitura, mas para frente a gente percebe que essa água, entre aspas, aqui do Shammai, ela vira o Or, a luz, né? Porque a Shannon fala de novo, Bará, ele não criou a partir do nada a luz, ele fez a luz, ele formou a luz, né? Então, fez a luz e a luz se fez, né? Mas a gente não vamos entrar tanto nesses assuntos, que é muito elevado, a gente vai querer construir aqui alguma coisa bem sólida aqui, mas em detrimento ao que o Urashi está explicando, que o texto não vem trazer algo como que eu vou dizer aqui, ele é consolidado através de uma cronologia, é exatamente isso, né? Então, por exemplo, a gente aprende, por exemplo, que depois vai ter o... Quer ver? Depois começa as outras palavras e começa a colocar vet, veet, vearet, sempre colocando um vet na frente, né? O vet, ele tem o significado de... O vet, por si só, ele tem um significado de e. Então, ele traz a ideia de passado também. Então, tipo, então, Viaretes e a terra, tá no passado. Aí, só que a gente vai aprendendo, né, de que cada vete, tipo, por causa do Bet, de Bereshit, a gente aprende que cada vete foi um mundo que ele fez. Então, existe 10 vezes que ele existiu 6 mundos que foram criados anteriores, existiu 10 vezes que ele renovou a obra da criação por completo, ou seja, que ele recriou tudo mais uma vez. Mas não vamos me aprofundar tanto aqui. Mas o importante aqui é que a gente consiga entender bem, né, a respeito desse no princípio, né? Que no princípio ele não está falando de a ordem da criação, não é isso que o texto traz. A ideia não é passar essa mensagem. A ideia é de falar que em um dos princípios a ideia também é não entender o texto de forma física, de maneira nenhuma, né? Mais para frente a gente pode abordar mais sobre isso, tá bom? Bem, então nós vamos ter ali, Deus criou, né? O versículo, o nome utilizado pelo Criador não é o tetragrama, lido como Amunai, né? O Adot-Sinai, o Todo-Poderoso. E sim é o Elohim. E pois no início era a sua intenção criar o mundo com atributo de justiça, mas ele percebeu que o mundo não iria suportar esse nível, e assim ele fez preceder o atributo de misericórdia, combinado com o da justiça. E essa é a razão pela qual está escrito mais adiante. No dia em que a Shen Elohim, ou seja, Amonai Elohim, os dois nomes juntos, sabe? O tetragrama mais o nome de Elohim, Todo-Poderoso, revelando-se o atributo de misericórdia. Revelando-se via o atributo de misericórdia. Deus, revelando-se via o seu atributo de justiça, fez os céus e a terra. Então, esse é um texto que tem um pouquinho mais aqui adiante, né, na conclusão da criação. E... Não, depois eu vejo. E aqui nós aprende, né, esse ponto também específico, né? Esse nome, como eu tinha falado, é forças, né? Ela tem essa ideia. As forças, elas não têm uma dose, elas são o que elas são. Elas são aquilo que ela é, né? Uma vez que ele é a força, uma vez que ele é todas as forças, ou que todas as forças estão nele, a força por si só, ela é apenas isso, ela não tem esse adoçamento, esse abrandamento, né? Então, o Rashi também vem trazer para nós que nós temos que tomar muito cuidado, porque existe realmente esse ponto de que
a própria severidade, ela pode ser a força, a severidade, né, da mesma raiz, do mesmo lado da árvore da Sefirot, ela pode ser demasiadamente sem um mitigar, um adoçamento, ela pode ser com certeza algo que machuca, que fere, como também as outras, qualquer uma, quando elas estão sozinhas por si só, elas são algo que machuca, ou seja, Hesed demais também pode fazer ruim, né? Ou seja, Hesed, né? Que era para ser um lado de bondade, né? Era para ser não misericórdia, uma bondade mesmo, né? Então, ela tem essa dificuldade também. Mas quando estão as duas equilibradas, como se fosse uma balança, num din, então nós temos algo maravilhoso, né? Um atributo de piedade perfeito, né? Então aqui também é o que a criação, ela naquele momento, ela tinha recebido de Hashem. Sem forma e vazia. Em hebraico, tohu vavou. A palavra tohu é a expressão de espanto e desolação, de alguém que se questiona e que se espanta com o vazio, com a qual se depara. Sem forma, astordição em francês medieval, denotando o espanto. Sobre a face das profundeza, sobre a face das águas que cobriam a terra. Aqui a gente aprende também algo maravilhoso, né? Que é o seguinte: a palavra que aparece para nós, torro, né? Ele não é a única palavra para confusão. Porque nós temos uma palavra chamada tluim, que é quando... Tluim é quando tem um vazio. Mas a palavra torro é quando não está completamente vazio. Falta algo. Tem-se a ideia de que vai ter algo, mas ainda não tem. Tem um plano, tem um insight, talvez uma... Como que eu vou dizer melhor? Não seria bem um insight, seria quase uma... Existe um planejamento de... Se espera que tenha algo ali, mas ainda não tem isso. Se espera. Então a palavra torro, ela denota essa ideia de falta, né? De vazio, né? E a palavra vavorro é desorganizada. Ou seja, em algum momento houve, né, em algum momento houve um... Lembra que eu expliquei que existe várias formas de a pessoa se chegar até Deus? Nós aprende daqui também isso daqui, só fazendo um entre parênteses, né? Quando o texto ele começa, né, ele traz o nome de Hashem, né? Aleph, Lamed, estou mostrando certo? Acho que estou mostrando certo. Ó, Aleph, Lamed, Rei, né? Aleph, Lamed, Rei. Daqui nós aprende, por exemplo, que essas letras poderiam formar a palavra Allah, que é a divindade muçulmana. E a gente sabe que essa ideia muçulmana, ela vem com
uma severidade muito grande. Como a gente ligar severidade a isso. A gente vê que existem várias formas de as pessoas elas terem um contato com a Hashem. A Hashem colocou vários caminhos para eles terem um contato. Já por outro lado, nós tivemos a palavra, por exemplo, mas não significa que a pessoa ela encontrou uma verdade, que tem uma verdade nisso, né? A gente aprende isso da palavra Avram e Avraham, né? Avram, ele não tinha um rei, a Hashem coloca um rei. Avram, ele trazia aquela ideia de Elmet, né? Se escrever, você vai ver que a palavra Avraham tem a mesma conotação da palavra Elmet, que é verdade. Até a gemátria, né, dentro dessas duas palavras, elas ficam igual. Porém, quando você coloca o rei, né, se acrescenta em cima do 9, se acrescenta mais 5, vai dar 14, né? 4 mais 1 volta a ser 5, e nós sabemos que esse nome de Elohim ele tem uma conotação de 5 letras, né? Aleph, Lamed, para não falar errado, Aleph, Lamed, Rei e Udmen. Então, de novo, volta até o 5 completo. Ou seja, Avram, ele chegou, ele já tinha verdade. Quando Hashem coloca o rei nele, então Hashem coloca a divindade dentro dele. Isso também nos lembra uma coisa importante, que é o que? Nós não temos tudo é Hashem é tudo, nós também somos a divindade, entre aspas aqui. Como Avraham, ele chegou ao Elmete, mas precisou receber o rei para poder o valor numérico ali depois dá de novo 5, lembrando as 5 letras do nome de Elohim. O que significa? Significa que dentro de nós, por exemplo, no hebraico, por exemplo, eu vou falar em português, eu sou fulano. Em hebraico não diz assim, eu sou fulano, né? Não existe isso, não existe eu tenho uma casa, né? Então a gente fala, tenho uma casa para mim. A ideia do verbo ser, ele é conjugado apenas para Hashem. É uma coisa muito poderosa nisso, que a gente aprende que, por mais que todos nós tenhamos a capacidade de nos conectar com Hashem, a gente vê, inclusive é uma palavrinha que o Urashi ele não trouxe, a gente tem lá, né? Veharetz, né? Para terra. Depois nós temos uma palavra lá que ela é tipo estava, né? Isso mesmo. Que ela vem do verbo liriot. Só que não é liriot que está em hebraico, né? Lá nós temos a palavra haita. Peraí, isso. Então, o verbo ser, que a gente aprende com liriot, né? Em hebraico, ele sempre está conectado a Hashem. Não existe o verbo ser, eu conectado a nós. Então, até no pensamento normal, pensamento dos outros idiomas, nas outras línguas, né? Por exemplo, no português existe o eu, e a gente tem essa ideia, uma ideia filosófica, né? De que eu sou, eu isso, então eu sou o ser, eu sou uma divindade. E no hebraico eles já têm uma mentalidade diferente, eles não têm isso, eles só têm ser para Hashem. Uma vez que eles têm a Hashem como o ser, e eles sabem que Hashem é tudo, en od milevado, então eles têm uma ideia cega de que eles são a divindade, mas que a divindade existe neles. Então, seja,
é um ponto onde a pessoa ela coloca uma cerca para errar menos. Não existe isso no português, não existe essa cerca, esse cuidado. Então o que acontece? A pessoa ela tem qualquer aspiração, qualquer ideia, qualquer insight, e daí ela diz, olha, isso aqui é Deus, então eu vou criar uma idolatria aqui. Olha, isso aqui é Deus, então eu vou criar uma idolatria lá. E aí nós tivemos o problema do torro, né? Torro, vavovo, vavorro. Nesse momento aqui, a gente sabe que vavorro, né? Tem muito com essa ideia de desorganização, e torro com essa ideia de vazio, que tem algo que se espera que tem algo aí, mas ainda não tem. O torro, geralmente é trazido como caos. Caos, a gente sabe que é de lá que nasce o panteão dos deuses gregos, né? Então tinha o caos, caos absoluto. De lá vem, né, os titãs, tal, Cronos, o pai dos deuses, e vai sair Zeus ali, bem, vem toda aquela ideia ali. Ou seja, aquilo que eles têm como o começo da Torá para eles, o começo do insight para eles, na verdade não é o começo ainda. Na verdade já é um momento bem posterior ao começo. Eles estão muito atrasados, vamos dizer assim. Já os árabes, né, que é uma ideia mais monoteísta, né? Então eles estão um pouquinho mais adiantados. Mas ainda não estão no começo, eles não estão ainda em Bereshit. Aqui a gente começa entendendo que eles têm muita severidade, né? Essa força, essa severidade, né? Por mais que eles tenham dentro da alma deles um atributo de Hesed muito forte, eles vivem condizendo com severidade, que é o que eles acreditam. Você faz aquilo que é o oposto da sua alma. Então, ou seja, se você vive uma vida de muitas regras, é porque de fato a sua essência ela é muito boa, ela tem menos leis, menos regras. Se você vive uma vida de muita libertinagem, vamos dizer assim, é porque dentro de você se cobra muito, você tem muitas regras, né? Então, ou seja, é sempre o oposto um do outro, né? A parte interna, ela vai ser sempre oposto da parte externa. O feminino sempre oposto ao masculino, né? Mas sempre se completando. E aqui vem muitas histórias aqui, né? Então, ou seja, eles são sempre atrasados, né? Porque eles não têm essa verdade ainda, aquilo que Abraham trouxe. Abraham, ele trouxe, né? Ele trouxe verdade, né? Pega Abraham, ele tinha a Gematria 9. 9 é verdade, na Kabbalah. Então, aqui a gente aprende, mas é isso daqui um pequeno entre parênteses aqui, né? Porque realmente se a gente for querer comentar todos os detalhes aqui, tem que fazer um estudo, um curso só para comentar os detalhes, os insights que existem dentro, né, de cada texto da Torá. Bem, eu não vou continuar, né, sobre a face das profundezas e tal. Não posso prometer, né, Bli Nether, mas eu posso talvez trazer mais para frente um tema voltado só a esse ponto de Bereshit. A esses detalhes que existem dentro do hebraico bíblico e o hebraico em contexto, que acaba trazendo um completando o outro para nós entender essa visão do que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus se pairava. O Espírito de Deus pairava. Então aqui, né, a gente leu, né, no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia sem forma, havia trevas sem forma e havia a terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E o Espírito de Deus pairava. O trono de Deus estava suspenso no ar, fluía sobre a face das águas, como o sopro da boca, com o sopro da boca de Deus, e sobre o comando das palavras, tal como uma pomba que sobrevoa o ninho a couver, em francês medieval. Aqui o Urashi, mais uma vez, ele está trazendo um conceito maravilhosamente lindo, profundo, né? E extremamente com uma visão extremamente cabalística da própria criação. Ou seja, aqui nós não estamos falando de terra,
de água, água. Nós não estamos falando da criação em si, mas nós estamos sentindo, né, a criação sendo construída, né, de uma forma de uma forma que não está flutuando, ela não tem um contato. Não é como você pegar uma massa de um pão, você esmaga a massa de um pão, você bate, você vira. Não. Aqui é como você colocasse uma sementinha, colocar a câmera, que tem vários vídeos assim, e você grava a sementinha, depois você vê se acelera o crescimento da terra, a saída, sabe? Por mais que existe essa força que está dando esse impulso que está fazendo germinar, mas ainda está muito fluido, é como se não tivesse um contato, é algo que está pairando, não está realmente tocando, afligindo a criação, mas sim que está influenciando de uma forma sem tocar na criação. É algo muito mais é, é algo muito mais assim delicado, vamos dizer assim, né? Quando fala o Espírito de Deus, né? É, existe também quem traduza o vento de Deus. Por que vento? Porque rua, em hebraico, é vento, que foi traduzido para nós como espírito. Mas no original, em hebraico mesmo, é vento. Então aqui, ó, todos esses conceitos aqui, ninguém está inventando nada. A tradução é a tradução correta. Então, ó, rua, geralmente a gente tem, né, Ruach HaKodesh, né, uma palavra para inspiração divina, não que nós tem, mas é uma palavra para aspiração divina. Deixa eu ver se eu consigo focar. Eu acho que eu não vou conseguir. Bem, eu não tenho certeza. Mas, bem, se alguém quiser, a Torá Viva, tá? Ela traz essa conotação. Rua, né? Ele traz aqui, ó, o vento de Deus. Por que vento de Deus? Ou seja, existia essas forças, né? E lá existia primeiro foi um vazio, né? Existia esse, quer ver, ó, só para mim não deixar muito perdido a ideia aqui. Então tá, ó, isso mesmo, é isso mesmo. Então tá, ó. Então, no princípio, em um dos começos, né? Bereshit Bará. Primeiro vem Bará, Bereshit Bará, e depois vem o nome de Hashem, né? O Elohim. Então, ou seja, em um desses inícios, né? Hashem criou a partir dele mesmo, a partir de nenhuma criação, do nada da criação, mas a partir dele, nele mesmo, forças, né? No plural. Et. Esse et é o em hebraico também, que nem o b fica como o. Vairit. Então, criou. Então, ele criou, né? Aí nós vamos ter aqui, ó, o Hashamai, tá? Hashamai. Ve'etz. Por que Ve'etz? Porque é tipo, tem mais, já teve isso acontecido antes. Ve'etz. Então ele vai trazer lá, de novo. Haaretz. Então, Haaretz. Pode ver que a palavra Haaretz, aquilo que geralmente traduzem como terra, ela é uma permutação, se a gente puder dizer assim. Não é uma permutação porque a gente não trocou só as letras de lugar, a gente acrescentou algumas, mas o chores dela é o próprio etz, o. Então, seja, então ele criou, né? Então, no princípio ele criou a partir dele, a
partir de nenhuma outra criação, forças, aí de novo, ou seja, forças, o que? Essas forças, né? Hashamai, então criou que a gente traduz o céu, então, ou seja, lá tem água, que nem a outra explicação que eu trouxe, né? Lá tem água, o Urashi também traz, né? Lá tem água. Ve'et, mais uma vez, isso não é a primeira vez que está acontecendo. Ve'et, né? Haaretz, o Haaretz é mais uma vez um chores da própria palavra et ou da própria palavra ve'et. Então, a gente pode ver que está lá como, deixa eu ver certinho aqui, va'aretz, como um chores da palavra ve'et. Veja só mudou que agora o que aconteceu? De Vav, Aleph, Tav, nós continuou com o Vav, mas adicionou um Aleph, né? Adicionou um Resh, né? E o Tav, que era o Tav, agora ele não tem a mesmo, como falar? Agora tipo, o Tzad Sofit, né? Então, um minuto. Então, a gente vê que o chores é então, ou seja, o objetivo da criação, você entende? Está acontecendo. A gente percebe como que está esse objetivo, como que é esse algo a ser criado. Ainda não tem. Veja que a Torá, ela está usando uma alusão para explicar um conceito muito elevado, né? Então, não tem ainda algo, não tem uma substância no Shammai, nos céus, não tem algo que a gente pode descrever, algo que a gente pode falar assim, olha, isso aqui é pano, isso aqui é fruta, isso aqui é a árvore. Não existe matéria, não existe peso, massa, tempo nos céus. Então, esses aqui são conceitos que são utilizados para nós podermos mergulhar nessa sabedoria tão profunda da Torá, né? E entender o porquê que as coisas funcionam desse jeito. Ou seja, por que uma das coisas que a gente erra muito, né? A gente coloca o pensamento nosso, né? Às vezes inferior às emoções, ou a gente coloca as emoções superior às nossas ações, né? Então, ou seja, nós somos controlados pelas nossas ações. E aqui a gente está aprendendo com Bereshit, Rosh, a cabeça é aquele que é o início, ou seja, ela recebe o insight, ela envia o insight. Esse insight, ele deve ser administrado por forças, né? Essas forças, agora elas vão formar algo, ou seja, o que é essas forças? Essas forças são as nossas ações, ou seja, as nossas emoções, ela deve ser subserviente à nossa ação, e não o contrário, né? Então, inclusive, existe várias, no próprio Tânia, existe várias palavras, né, várias vezes que são mostrados, vários shiurins que são mostrados, né, de como nosso pensamento e a nossa ação, eles devem estar ligados, né? Então, vamos falar que como que eu vou dizer isso? Vamos falar que tem o Zeriampin, Abba, Ima, né, o Keter, Romá e o Binah, né, eles deveriam estar ligados com o Malhut, né? E então a gente fala que a partir disso nós deveríamos ter, né, Malhut, né, Nesivá, Zerampin, né, a Keter é Airampin, então Nesivá, Zerampin, a parte feminina de Zerampin, e só depois da nossa ação ter então as 6 emoções, né? Então seja o Malhut representado ali como o Shabbat, né? Como o reinado, né? Então só depois as 6 emoções, né? Que são derivados do reinado, né? A glória, tal, derivados do reinado, né? Mas não, nós temos Zerampin em cima, na árvore da Sefirot, e nesse Zerampin embaixo, ou seja,
em alguma coisa, em algum momento, né, isso mudou, em algum momento isso mudou. E agora nós temos um trabalho de retificar isso, de completar isso, completar, ou seja, a Malhut completa o Zerampim, nesse Vazerampim completa o Zerampim, nós temos que completar isso através de a nossa ação controlar a nossa emoção. Então a gente fala assim, a gente geralmente fala, olha, é impossível controlar as emoções. É uma mentira, é uma mentira, né? Uma vez que você teve uma emoção e ela foi negativa, ela se, ela foi, ela se, vamos dizer assim, ela se exaltou acima das outras emoções. Automaticamente, uma ação sua pode facilmente controlar ela. Você pode criar uma ação, né? Então, por exemplo, você ficou alegre demais. Você pode controlar uma ação, né? Você pode controlar sua face, você pode controlar o seu corpo, você pode controlar suas expressões. E uma vez que isso aconteceu, você conseguiu retificar aquilo. A mesma coisa quando uma emoção muito, vamos dizer assim, não que seja negativa, mas que seja uma emoção que a gente sabe muito bem lidar com ela, que é a raiva, né? A raiva veio, né? Você consegue simplesmente suprimir ela através da sua ação. Porém, depois de algum tempo fazendo isso, né? A raiva ela não tem mais como ela aparecer, ela não consegue nem aparecer mais para ser suprimida. E às vezes, quando você precisa demonstrar para alguém que você está com raiva, você precisa teatrar, você precisa fingir, você precisa transpassar aquilo. Olha, estou nervoso, não faça mais tal ação, né? Você precisa teatrar aquilo, porque aquilo já não faz parte da sua natureza. Ou seja, tudo o que o Bereshit ele veio mostrar é que o poder da nossa ação pode controlar a nossa emoção. E tudo isso vem de a nossa mente estar conectada com quem? Com Hashem. E a nossa mente está conectada com aquele que é todas as coisas e que está em nós. Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui, de nós não sair entendendo esse texto de literal. Ou então nós vamos acabar fazendo idolatria. Deixa eu ver. Isso. Então, voltando, né, para o que o Urash estava explicando, né? Ele diz assim, perdão, isso mesmo. Então tá, parava sobre a superfície da água e Deus disse, parava sobre a superfície da água e Deus disse seja luz, né? Então, vai Omer, Eloquim, vai Omer, Eloquim, exatamente, isso mesmo. Veja, a expressão aqui não é mais bará, não tem mais bará, né? Aqui já mudou a configuração. Porque aqui não está sendo criado do nada. Aqui a Shen está utilizando aquilo que já existe para continuar a criação. Então ele fala assim: olha, você, ou seja a luz. Então aquilo que nós estávamos construindo, né? Que existiu uma criação, ou seja, em Hashem, o que que significa? Ou seja, ele se restringiu ao ponto de não ser mais o todo para que existisse algo ali e dessa forma ele criou certas forças e dessa e essas forças lá tinha a água, ou seja, aquilo que fluía e isso, né? Ao criar isso, ele também acabou formando algo ali, mas esse algo ali estava vazio, faltava ser preenchido, né? O Varetz, né? Faltava ser preenchido, eles não estava 100%, ele estava, como falar? Ele, ele, isso mesmo,
torro, ele faltava algo, ele não estava completo, faltava alguma coisa ali, né? E estava desorganizado, vavurro, né? Estava desorganizado, estava disforme, não estava na maneira. Então isso ele fala assim, ó, seja, ou seja, ele está dando forma, seja luz, né? Então a gente vê que naquele momento aquela criação agora ela transpassa os seus limites, ela passa a ser, ela passa a ter a forma, né? Então aqui o Urashi ele já vai trazer algo maravilhoso, ele fala assim, ó, ele não fala sobre o seja luz, mas ele fala sobre e viu Deus que a luz era boa, né? Então fala seja luz, surgiu a luz e viu Deus que a luz era boa. Aí o Urashi diz: também, para entender esse versículo, é preciso fazer o uso das palavras da Haggadah. A Haggadah é um texto tipo um midrash, né? Um texto, né? Que ele alude um assunto da Torá. Existem alguns midrash que eles aludem não uma continuação da história da Torá, mas uma continuação que ela explica o entendimento daquela história. Então existem dois tipos de midrash. Também, para entender esse versículo, é preciso fazer uso das palavras da Haggadah. Ele viu que era adequado ele viu que não era adequado para os ímpios utilizarem dessa luz, e ele a separou para os justos no futuro vindouro. De acordo com seu significado simples, pode-se entender da seguinte forma: ele viu que a luz era boa, e não era adequado que ela e as trevas estivessem misturadas. Assim, ele estabeleceu para uma o seu período de dia e para outra o seu período de noite. Então aqui é uma Kabbalah muito profunda a gente entender isso, porque nós estamos falando que está muito no início. Não existe sol e a lua ainda, mas já existe dia e noite. A ideia aqui não é entender o texto que nem eu estou falando de forma literal. Esse é o dia, então é o período do sol, essa noite, então essa luz. Não, aqui é a luz, aquilo, seja luz, e aquilo foi algo bom para os justos. Foi como o Olam Rabá. Então a Shem separou isso, falou: olha, vou dar como porção. Por que não entregar para os ímpios? Porque uma vez que entregasse para os ímpios, a Shem, destruiria os ímpios. Entregar algo assim destruiria eles. Como assim? É muito simples. Os ímpios, eles automaticamente, nós temos que primeiro ter uma ideia, né, de o que é o ímpio, né? Então o ímpio é uma pessoa que ela rejeitou a Hashem. Uma vez que a pessoa ela rejeitou a Hashem, ela está doente, ela está enferma, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada primeiro. Uma vez que uma pessoa assim, você pega uma pessoa doente e você quer dar para ela um presente muito grande, talvez o coração dela não aguente, ela possa partir. Em outras palavras, a gente pode dizer, imagine que, né, você vai fazer um grande banquete, vai convidar um doente para comer. Então, veja só, tem um banquete, tem de tudo que é comida, e tem uma pessoa e está em quase morte, né? E aí você dá para ele comer. Então, pronto, é o que bastava. É o que bastava. Ele não vai aguentar e vai desaparecer. E aqui essa é a mesma ideia. Não está dizendo aqui que a Hashem já sabe quem é o justo, a Hashem já sabe quem é o ímpio. Não é isso que o texto está querendo revelar. O que o texto está querendo revelar é que a Hashem está guardando os ímpios de não serem destruídos, a não darem isso para eles. Porque assim eles têm a chance de serem curados antes de receber isso. Então, assim a Hashem pode dar o remédio. Então, é isso que foi guardado, que foi ocultado, o Olam Rabá, que está oculto, né? O mundo vindouro, que está oculto. Ele, de certa forma, foi feito para todos. Porém, uma pessoa que ela não está com condições boas para isso, ela seria destruída, porque teria muito da presença divina, teria muito de Hashem. Por isso que nós não temos um contato com Hashem, porque Hashem, ele é tudo, sendo que ele é tudo. Então, só existe ele mesmo.
Se você se aproximasse demais, a sua própria existência deixaria de ser para que você fosse parte dele. Mas uma vez que ele está em oculto, para isso que serviu o Tsinsum, Adán Kadmon, Atzilut, Oland Briah, Oland Yetzirah, depois o nosso, Oland Yassiah, ou seja, esses ocultamentos que eu nem vou tentar tratar aqui muito, mas esses ocultamentos, eles servem justamente para isso. Eles servem para que a presença de Hashem não seja totalmente revelada, né? Então, por exemplo, quando as pessoas estão falando, elas falam, né, Or Ein Sof. Isso não é Hashem. Or é luz. Ein Sof. Ein Sof é o infinito. O maiúsculo e I maiúsculo, o infinito. Só isso, Ein Sof. Esse é Hashem. Mas Or Ein Sof, Or Ein Sof, a luz do infinito, a luz, né, que vem do infinito, e não que a luz é o próprio Hashem, de maneira nenhuma. Ou seja, se a gente não consegue nem ter contato com a criação dele, imagine ter com uma das criações, né, muito ligada a ele, imagine ter contato com ele mesmo. Nós deixaria de existir. Mas essa luz que ela é tão, né, o mundo vindouro, que ele é tão revelado, ele é tão cheio da divindade de Hashem, de forma explícita, de forma revelada, de forma não oculta aos nossos sentidos, nossas partes sensoriais, aos nossos estímulos do dia a dia, a nossa própria natureza. Se não fosse assim, se não tivesse esse ocultamento, Hashem, como ele é o todo e o tudo, nós deixaríamos de ter a nossa particularidade, deixaríamos de ter uma singularidade em nós para sermos a singularidade que é Hashem. A nossa individualidade seria anulada frente à individualidade, o que ele é. E sendo assim, nós seria desfeito. Então, uma vez que ele retira a luz e guarda ela para um período ser entregada ao justo, como Urashi diz, é isso que ele está falando. Ele está entregando esse presente para, vamos dizer assim, para corpos que possam, então, receber isso sem serem desconstruídos. Então, uma daquelas visões, olha, o mundo foi criado por causa de nós. É verdade? É verdade. É verdade. O mundo foi criado por causa do homem também. Como assim também? Você não falou que foi? Foi. O mundo foi criado por causa da Torá. A Torá foi criada por causa do homem. O mundo foi criado por causa do homem. Verdade. Mas sendo assim, parece contraditório, né? Se a Hashem é todo perfeito, para que ele precisa criar alguma coisa? Veja só. Se a Hashem ele fosse todo perfeito, para não precisar criar alguma coisa, para não ser aquele que é doador, de doar para uma criatura, então nós teríamos uma limitação em Hashem. Ele seria tão perfeito que ele não precisa de ninguém. Mas não na necessidade de precisa de necessidade, mas sim que ele não consegue ter alguém com ele. Alguém e ele, junto a ele, mas é uma limitação. Então, como ele é um ser ilimitado, ele não é perfeito, ele está acima disso. Ele não é perfeito, ou ele é perfeito. Ele é o que é. Então, sendo assim, ele é capaz de tanto existir, de ser o infinito, mas de como fazer com que o infinito caiba dentro de algo finito. Então ele conseguiu colocar a alma dentro do nosso corpo, algo infinito dentro do infinito, né? Ou seja, ele conseguiu colocar a Torá, algo que sustenta o mundo, né, dentro do mundo, o infinito dentro do finito. Ele conseguiu colocar a Torá em palavras. Mais finito do que isso é impossível. O mais finito do que você escrever é delimitar o delimitado. Mas sendo assim, ela não perde a sua natureza infinita. E assim nós vemos como ele é Hashem, ele é o infinito, e não a luz infinita. Mas sendo assim, essa luz foi guardada. Dia 1.
De acordo com a sequência do texto, deveria estar escrito o primeiro dia. Da mesma forma está escrito em relação aos seguintes: segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Por que não está escrito? Por que então a Escritura utilizou a palavra um? Porque neste dia era o único dia em seu mundo que, perdão, era o único em seu mundo, uma vez que os anjos ainda não havia sido criado, até o segundo dia. Yom Echad é entendido como dia de aquele que é único. Assim está explicado em Bereshit Rabá 3:8. Olha só o que o Urashi trouxe aqui, mais um insight poderosíssimo. Aqui o texto ele não vem e não fala assim, olha, primeiro dia. Ele faz isso em todos os outros. Ele fala assim, olha, esse dia é um. Ele fala dia 1. Dia 1. Yom Echad. Porque nesse dia Hashem ainda não tinha criado algo que fosse... Hashem não tinha criado algo que fosse capaz de... Não existia como ser criado também, né? Não tinha tanto ocultamento assim. Algo que fosse singular, algo que tivesse a sua própria natureza, uma individualidade. Só existia Hashem. Hashem e ele mesmo. Então tudo isso que nós estamos lendo até agora, Urashi vem e explica, tudo isso é Hashem e ele, só ele. Não existe ele e a criação. Só para nós fazer um leque aqui, vamos entender. Imagine, eu estou aqui e eu vou criar algo aqui do meu lado. Então existe eu, o espaço e a criação. Hashem não fez isso. Não tem ele e a criação. Existe ele na criação. A criação sendo parte dele. Ele na criação. Ou seja, Deus não está no mundo. O mundo está em Deus. A criação está nele. Então, eu vou até tentar frisar melhor. Porque então as escrituras utilizou a palavra um, Echad, porque Deus nesse dia era o único em seu mundo, uma vez que os anjos ainda não haviam sido criados. Ou seja, toda a ideia de individualidade separada dele, de ser um ser separado dele, ainda não existe. Olha lá. Ó. Os anjos foram criados no segundo dia. Yom Echad é entendido como o dia de aquele que é o único. Yom Echad é entendido como dia de aquele que é único. Yom Echad é entendido como dia daquele que é o único. Não no dia, mas que o dia e ele estão em conjunto. Não existe uma individualidade. Se existisse uma individualidade, existiria... Porque aí é um grande erro que as pessoas também acabam fazendo. As pessoas às vezes pensam que o anjo é um ser branco, né? De roupa branca, né? Cara de pessoinha, né? Cabelinhos não sei o quê, né? Aí ele acha Hashem muito maravilhoso. Ele fala assim, olha, eu vou trabalhar para você. Você é incrível, vou te louvar. E não é assim que acontece. Não é assim. A ideia de um anjo é uma força. A ideia de um anjo é de uma força, mas uma força que ela tem uma certa individualidade, que significa, a gente pode aprender dos nomes dos anjos, não é bom ficar repetindo nomes de anjo, mas só para a gente entender. Por exemplo, a gente tem o anjo Raziel. Raziel, segredo. O Yuel, o Kel, é o nome de Hashem. Ou seja, o segredo de Hashem, o segredo de Deus. Nós temos o nome, por exemplo, Uriel, o Ur vem de Or, né, em aramaico, né? E também
o Kel, né, o E e o L, né? Para não pronunciar, eu tô falando Kel, porque é uma maneira melhor para não precisar falar o nome de Deus toda hora. Ou seja, a luz de Deus, aquele que traz a iluminação. Nós temos Minhael, né? Minhael, vem de adoçamento, né? Minha, né? Vem de piedade, né? É parecido com a palavra mitigar, minha, ela vem dessa raiz, ou seja, a piedade de Deus. Gavri, que vem de Gevurah, ou seja, a severidade de Deus, aquele que traz a justiça, foi lá e cindiu Sodoma, né? O outro, a piedade, tirou Ló, né? Mirá, né? Para não ficar pronunciando toda hora os nomes dele, né? Foi lá e tirou Ló. Nós tivemos aquele que curou Abraham, estava lá o terceiro dia, o sol mais quente lá, o terceiro dia. Ele tinha feito circuncisão, estava com muita dor. Veio quem? São 3 anjos, né? Cada um fazendo uma missão. Aí vem o outro, o Rafael, Rafa, que vem de Refuá, que cura. E o outro, e o L, né? O Kel é a Deus, a cura de Deus. Um veio só para trazer a cura, outro veio só para tirar Ló da cidade, outro veio só para destruir. Ou seja, eles têm agora uma individualidade. Mas essa individualidade não quer dizer que eles falam assim, olha, hoje eu quero trabalhar, hoje eu não quero. Hoje... Eles não têm livre-arbítrio a esse ponto. É isso que eu tô querendo dizer. Olha, eu vou louvar você porque você é incrível. Não, você está embutido na única natureza que eles podem existir. Está, ou seja, o processo da individualidade, de pertencimento, a existência do eu interiorizada dentro de nós, entre aspas aqui, porque eu acabei já de explicar o que isso significa, né? Essa interiorização da nossa própria personalidade, ela só remete a nós, como seres humanos, nesse aspecto. De que nós, seres humanos, nós temos esse contato, esse pertencimento com... Nós temos esse contato, temos esse pertencimento com os seres individuais, porque nós estamos distantes, nós estamos oculto, né? Não que nós, que ele está oculto frente a nós, na nossa percepção. Então, na maioria das nossas percepções, é como se não tivesse Deus no mundo. Então, parece que nós temos a individualidade, mas quando nós estamos falando aqui da criação, quando o texto vem e ele traz para nós, Yom Errad é entender que é entendido como o dia daquele que é único, ou seja, que tudo aquilo ali ainda fazia intrinsecamente parte dele, ao ponto que é quase que não que é assim, é como se quase não houvesse uma separação ali, né, entre a criação e ele, algo muito, muito conectado, muito frente a ele. E por isso que esse é o presente para o justo. Porque o que nós fazemos a nossa vida toda? Nós, a nossa vida toda, nos preparamos. Para quê? Para ter uma conexão maior com a Hashem. Nós nos preparamos, nós não é que nós vamos, olha, eu vou fazer a vontade de Hashem, não assassinar, por causa que não assassinar aparentemente não parece legal. Não faz isso. Deus nos livre de fazer isso. Perderíamos o mundo vindouro. Mas não faz isso porque isso nos distanciaria de Hashem. Porque assim Moshe Rabbeinu decretou através da profecia da revelação divina que ele teve. Então o nosso intuito é se conectar com Hashem. Então, para nós termos uma conexão como essa, nós somos obrigados, por assim dizer, né, através do desejo de se conectar, nós somos obrigados, por assim dizer, né, a ter essa ideia de leis, a ter essa ideia de comportamentos alárrico. Mas, na verdade, as leis, elas são as únicas coisas que nos unem a Hashem. Pode ver que tem um texto que fala assim, os seus pecados é o que separa de mim. Seus pecados te separam de mim, é o que te afasta de mim. Ou seja, a ideia aqui de erro é justamente essa. Nós estamos criando uma distância, nós estamos criando uma ocultação maior ainda. A gente chama isso de clipote, né? Que são cascas, ou seja, nós estamos criando cascas que vão nos separar dele, não é isso que nós queremos.
Então, qual que é o maior presente para nós? Qual que é a maior revelação para nós? Qual é a maior dádiva que se pode dar para uma pessoa que passa a vida toda procurando a Hashem, vivendo atrás de procurar a divindade no mundo, nele, na transcendência, tanto na imanência quanto na transcendência? Qual é a maior presente que você pode dar? É apenas a revelação de Hashem. Mas mesmo assim a gente sabe que Hashem está revelando a luz dele, né? Oh, Hashem, ele é ainda que o nosso pensamento possa de maneiras tentar absorver, tentar aprender alguma coisa, ele ainda além da transcendência da capacidade mental, da capacidade física nossa. Veja só. O texto ele continua, né? Deus chamou a luz dia e a noite escuridão. Chamou noite. E foi o dia 1 e amanhã dia 1. Então aqui que nós explicou, né? Esse conceito do dia 1, de luz e escuridão, né? Uma formação já de entendimentos, né? Praticamente. Uma formação de dualidades, de biná, né? E disse Deus, seja o firmamento. Bem, eu vou fazer o seguinte, para a gente não estender isso, faz bastante tempo que nós estamos aqui, né? Então, para nós não estender isso demais, eu vou fechar esse entendimento aqui, vamos abrir ele, né, novamente, né? E a gente vamos então segurar aqui no verso 6, né? No verso 6. Disse Deus, seja o firmamento. Nós vamos estar tentando trazer o Urash, né? Trazer esses esclarecimentos da Torá de forma profunda, revelada, de forma verdadeira, conforme os sábios da Torá explicam. Sem a mais, sem a menos do que aquilo que o judaísmo ortodoxo, com a acompanhação rabínica, né? Com a acompanhação dos nossos mestres, para nós, Bnei Noah, nos instruiu, né? De forma a explicar esses textos, de forma a entender esses textos, com a menor possibilidades, com a menor margem, né, de nós termos um pensamento equivocado. Então nós sempre estaremos explicando esses textos apenas de acordo com aquilo que os sábios, que os Kachamim escreveram, falaram, argumentaram. Shalom, shalom, e até a próxima.